Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença da psicóloga Nívia Coutinho, que vai conversar com a gente sobre vários assuntos importantes para você, telespectador. Nívia, é um prazer em tê-la aqui. É a primeira vez que a gente tem essa oportunidade. Eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com as abordagens. É sempre um prazer conversar com você, né? Isso é ótimo para mim. Eu sempre aprendo muito. Vamos lá, vamos falar de muita coisa boa. A primeira coisa que eu quero conversar com você é que eu tenho observado que as redes sociais viram uma maravilha, né? Todo mundo sorri, todo mundo feliz, todo mundo alegre e na maioria das vezes só boas notícias. E nós sabemos que na vida não é assim. Qual é a função hoje da rede social no psicológico dessas pessoas? Então, vamos falar de realidade, não é? Alguns anos atrás, as pessoas tinham um sonho, esse sonho é: eu vou ser feliz. Hoje isso teve a gama ampliada, então hoje, além de ser feliz, eu tenho que mostrar para as outras pessoas que eu sou feliz. E para isso, muitas vezes eu crio um personagem. Existe algo que a gente chama na psicologia, que é o eu real, que é quem eu sou de fato. É como eu sou no dia a dia, é como eu me comporto. E existe o eu ideal, que são características que eu vou projetar, que na verdade são uma espécie de alguém que eu gostaria de ser. É o bonequinho, é o menininho imaginário? Não é bem um menininho imaginário, não. Mas eu quero me passar para as outras pessoas como se eu fosse aquela pessoa. Mas qual a necessidade disso? Autoafirmação. Né? Nós estamos num tempo de relações muito curtas, muito rápidas. Nós estamos num tempo de sociedade do espetáculo, onde eu preciso me mostrar de alguma forma para que eu me sinta mais forte, ou mais poderoso, ou mais potente. Então, no fundo, uma coisa que a gente tem que pensar é como é que está a insegurança dessas pessoas. Porque quanto mais insegura eu sou, mais eu tenho tendência a me tornar alguém que eu não sou. Porque olha só, se eu sei quem eu sou, pode ser complicado lidar com algumas questões minhas. Porque no processo de autoconhecimento é necessário que eu olhe para mim com realidade. Então nós temos limites, todos nós. Tem algumas questões que de repente, ao olhar para essas questões, seja um pouco sofrido para a gente. Mas quando eu não sei quem eu sou, aí minha vida pode ficar insuportável. Porque eu posso olhar para a sua vida e achar a sua vida muito mais interessante que a minha. E aí eu posso me esforçar para tentar ser você. Isso não é a famosa inveja, não? É mais do que isso. É mais até do que inveja. Isso é eu tentar ser algo que eu não sou. E aí, por isso que eu mostro essas fotos nas redes sociais. E isso custa sofrimento? Muito. Porque você imagina que eu tenho que me transformar em alguém que eu não sou para ser querido, para ser aceito, para que alguém me respeite. E aí você tocou num ponto importante. Tem um cliente que o filho já está com 12 anos. E o pai comentou comigo que ele foi para uma roda de amigos da mesma idade, um com 10, 11, 12, um grupo pequeno ali. E todos já bebem energético e já estão experimentando cerveja. E ele ligou para o pai imediatamente quando viu a cena do grupo. E o pai pegou ele, levou para casa e tal. E ele falou que o único problema dele é que ele estava com medo dos amigos não quererem mais andar com ele. E aí vem o que você colocou, essa questão da necessidade de estar inserido. Como é que aí, mudando um pouquinho o foco, o pai e a mãe têm que agir nesse momento para que a criança realmente não perca o seu meio social, mas ao mesmo tempo tenha o seu limite respeitado? Então, com criança isso é mais sério, com criança e adolescente. Todos nós, ao longo da nossa existência, nós buscamos pertencimento. Como que nós buscamos pertencimento? Nós buscamos pessoas que de alguma forma sejam parecidas conosco. Na adolescência isso é muito mais sério, porque o adolescente, ele se referencia no outro. É diferente. Por exemplo, quando eu vejo uma criancinha de 3, 4 anos e a criancinha diz assim pra mim: olha, eu ganhei esse tênis. Aí você diz: nossa, esse tênis é bonito. A criança, ela precisa que você a identifique, que você diga pra ela... Desses estímulos, né? Exatamente, ela precisa. E o adolescente também. Só que na adolescência, isso é extremamente necessário. Diferente da vida adulta, que a gente às vezes consegue não pertencer. Na adolescência... Mas não é importante essa cadeia até para você lá na frente conseguir não pertencer? Claro, claro. Porque olha só, como o adolescente ele é muito inseguro e ele não sabe ainda quem ele é, e ele precisa dessa aceitação do grupo, até para que ele se entenda enquanto sujeito, ele pode pertencer inclusive de uma forma negativa.
Então pode ser que ele vá andar com alguém que tem hábitos ruins, e aí que é muito perigoso que alguém se envolva com álcool, com cigarro, que são lícitos, né? Mas que são drogas. Drogas lícitas. E aí, até casos mais graves, como maconha, por exemplo. Então é preciso que os pais se posicionem desenvolvendo a autoestima dessas crianças. Você tocou numa coisa interessante, você falou algo pior como a maconha. Esse estigma de dizer que a maconha não faz mal, esse estigma de dizer que a maconha ninguém vicia, por que isso emplaca? Porque as pessoas não querem falar com sinceridade sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas são usuárias e acham que tá legal, tá me fazendo bem, mas nós precisamos trabalhar com isso de forma científica. E as pesquisas mostram, sim, que ataca a nossa massa encefálica, que atacam as células cerebrais, que as pessoas ficam mais lentas, sim, que em alguns casos, inclusive, pessoas podem desenvolver, se já tem uma tendência, podem chegar a uma esquizofrenia. Isso não pode ser deixado de lado, não. Né? Por mais que esteja naturalizado na nossa sociedade, nós temos que ser responsáveis. E uma coisa que acontece com a maconha muitas vezes é que você substitui a relação que você teria com uma pessoa pela relação com a droga. Então, aquela afetividade, aquilo que eu poderia desenvolver por um outro, perde o brilho. Eu vou desenvolver com aquilo. Engraçado, aquele filme Bruna Surfistinha, eu identifico o filme em duas vezes, em duas partes. Tem a parte sexual, que é natural, que você se sente curioso, você gosta de ver o filme, mas é impressionante quando ela é tocada pela droga, como o filme é down. Né? E é importante a gente colocar que aonde a droga toca, a coisa é escura, não é? Claro, é muito triste isso. E para quem teve a infeliz oportunidade de passar por isso, é muito mais triste ainda, porque toda uma família fica adoecida. Então você tem ali o adoecimento da pessoa, que é o usuário, e o adoecimento dessa família, que na verdade vira um codependente. Agora, Nil, porque nós temos, acho que sempre tivemos, né? Mas hoje tudo é muito mais ampliado, muito mais visto, muito mais informado. As pessoas ainda estão muito doentes da mente? Não sei se a questão é doente, mas as pessoas não querem se acessar. Né? Existe um estigma ainda de que tratar de questões relacionadas à mente, ao psicológico, tem a ver com loucura. Isso vem de uma época terrível no passado, né? Onde as pessoas eram segregadas. Então, qualquer pessoa que era considerada diferente, ela era afastada, ela ia para os manicômios e... Degredo mesmo, né? Era terrível, né? Então, ela saía da sociedade. Profissionais que trabalham com isso, tanto médicos como psicólogos, ainda são muitas vezes tidos, abre aspas, como pessoas que cuidam de loucos. Quando, na verdade, cuidar de saúde mental nada mais é do que cuidar da saúde física, cuidar da saúde espiritual, familiar, cuidar da saúde. É como se fosse eu vou ao dentista. É um combo, né? Eu vou à academia e eu preciso cuidar de mim. Até porque se eu não estiver bem, todas as outras áreas da minha vida ficam comprometidas. Então é extremamente necessário que essa saúde psíquica esteja bem. Porque o que é a saúde psíquica? A busca do equilíbrio. Então eu vou conseguir lidar com as questões e vou conseguir lidar com isso de forma tranquila. Porque não é que você não vai ter problemas nunca mais, mas você vai aprender a lidar com os seus problemas sabendo quem você é. Seria a diferença do viver e sobreviver? Claro! Porque uma coisa é eu virar um autômato. Um fardo. E aí assim mesmo. Eu vou reagir só, né? Como se eu fosse instintiva. Outra coisa é eu pensar na minha existência, o problema vem sim, a dor vem para todos, as dificuldades vão vir e os momentos felizes também. E se eu estou bem, eu vou conseguir lidar com essa dor, ver o que ela pode me dizer, dialogar com isso, aproveitar meus momentos felizes e prosseguir com mais saúde. Nilve, é uma pergunta muito direta, né, para a gente poder dar ao telespectador vários nortes. Você está querendo deixar implicitamente que a pessoa precisa, aos poucos, se tornar mais cascuda, mais experiente. Isso passa obrigatoriamente por algum sofrimento específico, ou você consegue fazer isso sem que você seja testado de uma forma firme, forte? Então, nós precisamos aprender a lidar com as questões da vida, né? Na roça é muito comum, e eu sou da roça,
é uma coisinha chamada ovo de pele. Quem Você é é da da onde? roça, eu sou de Praça João Pessoa, eu sou lá de Deserto Eu tô aqui te Feliz. perguntando, eu tô aqui como entrevistador, tem que perguntar. Então, assim, é interior de São Francisco de Itabapoana. E na roça é muito comum que a gente veja um ovo de galinha que ele não forma aquela casquinha que a Mais gente forte. conhece. Então ele só tem uma película. Nós não podemos ser um ovinho desses. Não tem como. Né? Nós precisamos, ao longo da nossa vida, desenvolver defesas. Então, se eu tenho um filho, por exemplo, ele precisa aprender a receber não. Claro. Isso é imprescindível para que o meu filho venha saber lidar com as questões da vida adulta. Você imagina, Cláudio, se a gente tem uma criança que todas as coisas que ela faz em casa eu digo que tá lindo, tá ótimo, e aí essa criança cresce desse jeito, ela vai para o mercado de trabalho e o colega pode não gostar dela, porque alguém pode não ir com a nossa cara, simples assim. Ou o chefe pode dizer que aquele trabalho que ela fez não está legal. Isso pode, na verdade, amputar todas as possibilidades dessa pessoa viver uma vida saudável. Por quê? Porque ela não desenvolveu resistência à frustração. Ela não aprendeu a lidar com o não. Então, aí se aprender com a frustração necessariamente implica passar por ela? Não. E qual é a diferença de quem passa e quem não passa? Então, necessariamente não implica passar por questões muito sérias de dor. Mas implica, sim, passar por questões onde você não vai ser aceito. Onde as coisas que você faz vão estar erradas, sim, porque nós fazemos coisas erradas, sim. Com certeza. E onde alguém sinaliza para você. Olha, Nilva, eu preciso que você lide com isso de uma outra forma. Mas nós temos muita dificuldade em nos comunicar. Então, muitas vezes, para eu não te dizer algo que eu poderia te dizer de forma assertiva e tranquila, mas eu fico preocupada com o que você pode pensar a meu respeito, aí eu não digo. Eu não digo, mas eu mudo com você. E aí passa a impressão contrária. E aí a coisa fica mais complicada. Então, algo, de repente, que podia ser resolvido de uma forma muito tranquila, acaba tendo um desenrolar muito ruim. Nilvia, pelo menos eu acredito dessa forma. Um amigo meu brincando comigo esses dias falou assim, cara, minha filha tá andando igual a minha secretária. Aí eu falei, como assim? Não, eu e minha esposa passamos tanto tempo fora de casa que quando a gente chega parece que ela tá com o jeito da secretária. Por que eu fiz essa introdução? Nós estamos vendo hoje a escola e os professores tendo que ter duas funções, a função do educar e a função do desconstruir o que vem de casa. Essa ida da mulher para o mercado de trabalho, essa nova visão, essas crianças mais tempo com o secretário, ou até sozinho realmente, como é que vai ter esse histórico, escola familiar, como trabalhar isso na visão dos pais? Então, aí nós temos que ir mais fundo um pouquinho, né? Nós precisamos pensar primeiro como é que estão nossas construções sociais no que concerne a gênero, né? Porque olha o que você me disse, essa saída da mulher para o mercado de trabalho. A mulher precisou sair para o mercado de trabalho, mas o homem não deu a contrapartida. Exatamente. Então é como se só a mulher fosse responsável por essa criação de filhos e por essa função de cuidar da casa, quando na verdade essa é uma função conjunta, dos dois, porque uma mulher não tem um filho sozinha. E como trabalhar essa visão masculina para que isso possa ser reparado, vamos dizer assim? Nós precisamos As novas gerações estão vindo com essa concepção? criar as crianças com o menor preconceito possível e dizer para elas, olha, essa função é da sua mãe, essa função é sua, essa função é do seu pai. É muito comum que a gente limpe a casa, mas que a gente diga para o filho, não lava a louça, deixa que a mamãe vai lavar, e não é assim. É preciso que a criança aprenda desde cedo que ela tem responsabilidade sim, inclusive cuidar das coisas dela. Uma frase que eu li um tempo atrás, achei ótima, nunca confie numa pessoa que não faz ao menos a própria comida. Então é preciso que as crianças aprendam isso. E aprendam que essas são funções que não têm gênero, que são funções de qualquer humano. Outra coisa que tem acontecido, como você disse, nós estamos trabalhando muito hoje, o tempo inteiro. Então, assim, antes a gente pensava em fazer uma graduação. Hoje a graduação não é mais suficiente, então a gente vai fazer pós-graduações, a gente vai correr atrás de outras coisas. Pais e mães, menos tempo com essas crianças. Menos tempo, como é que eu compenso isso? Eu vou ser permissiva, eu vou deixar que essas crianças façam presentes, tudo. Porque o tempo que eu tô, não posso brigar, não posso Isso é a corrigir. pior coisa que a gente pode fazer por um filho. Na verdade, não é que não seja importante você ter tempo com o filho, mas o que é necessário é a qualidade desse tempo. Então, qual a qualidade do tempo que eu passo em casa com meu filho?
Eu estou próxima a ele? Eu estou procurando saber como está o entorno, quais são as vivências, quais são as experiências que ele tem passado. Isso que é muito importante. Só que, como eu falei, essa permissividade toda tem trazido um problema enorme para a escola. Eu ouvi algo semana passada que me deixou muito chocada. Eu fui dar uma palestra para os mestrandos, doutorandos, para os professores e para o coordenador do curso de Biologia da UENF, né, da pós-graduação. E aí, ao final, a gente teve um debate e ao final uma professora veio conversar comigo. Ela falou, Nilve, olha, um dos problemas que nós estamos tendo aqui é que os pais estão vindo conversar quando o aluno não passa. E eu perguntei para ela, mas qual é a faixa etária dos seus mestrandos? E ela falou, olha, em torno de 23 a 30. Ué, como é que é isso? Eu não estou falando mais da graduação. Eu estou falando de pessoas que já passaram da graduação, que já entraram na pós-graduação, mas que não conseguem lidar com o não de um professor que diz, olha, eu não te conheço, você não veio fazer minha matéria, eu não tenho como te aprovar. E aí eu faço o quê? Eu vou chamar minha mãe, que a minha mãe vai resolver. Isso é extremamente nocivo. Nilve, todo profissional merece ter um psicólogo? Eu acho que toda pessoa devia ter um psicólogo. Você tem? Eu falo isso, tenho, e eu acho assim, eu fico muito triste de não ter descoberto o meu psicólogo antes, porque eu acho que teria evitado tanto sofrimento na minha vida, mas a gente tem muita dificuldade em mostrar nossa fragilidade. Você também tem? Tenho psicólogo, tenho. Não, dificuldade de mostrar essa fragilidade? Não tenho mais, porque isso foi desenvolvido, né? Mas a gente tem essa coisa, eu preciso me mostrar potente, porque eu dou conta de tudo, nossa, eu sou a maioral, quando na verdade nós não somos. Quando eu consigo me conectar com a minha fragilidade, eu posso trabalhar essa fragilidade. Se eu tenho algo em mim que me traz algum desconforto, eu preciso desenvolver ferramentas para lidar com essas questões. Agora, se eu não consigo nem sequer enxergar essas questões, como é que eu vou poder fazer isso? E aí, Cláudio, o remédio é mais fácil, porque o remédio vai anestesiar. Mas a palavra é bem essa, vai anestesiar. Não vai fazer com que você desenvolva formas de lidar bem com a sua vida. Mas é uma medida paliativa que Claro. na frente vai ter. Nós estamos aqui com a Nilve Coutinho, vamos ao intervalo e já voltamos.